Oi, gente! Começando o Bom Astral dessa quinta-feira para trazer para você ferramentas importantes para uma vida melhor. Hoje, inclusive, vamos falar bastante sobre saúde. Vamos falar sobre como você pode identificar nas linhas das mãos, através da quiromancia, indícios de como tende a ser a sua saúde nesta vida. Porque com base nisso você já pode adotar medidas preventivas para evitar problemas, tá? Mas também vamos falar da saúde da mente, porque hoje vamos ter um bate-papo sobre ansiedade e sobre depressão. Às vezes as pessoas à nossa volta estão ansiosas ou até deprimidas e a gente não percebe que elas estão precisando de ajuda. Então nós vamos falar sobre isso e também dar algumas dicas para você que se sente um pouco para baixo, um pouco depressivo, né? Ou você que detecta sinais aí de ansiedade, como lidar com isso. Então, fique atento que esse bate-papo é extremamente importante nos dias de hoje. Então, te convido para me fazer companhia, tá começando, fica com a gente. E a gente já começa com a nossa pauta de quiromancia. Chegou aquele momento que todos nós adoramos e que você aí em casa já fica olhando na palma da mão, né, tentando identificar nas linhas sinais daquilo que a gente está falando. Já fizemos pautas de prosperidade, de amor. Hoje vamos falar de saúde. E aí, com base nisso, gente, você consegue adotar atitudes preventivas, porque pode ser que hoje esteja tudo bem na sua saúde, mas a gente não sabe o dia de amanhã, e aí com esses alertas, de repente, você evita determinados problemas. É sobre isso que ele vai falar, Thiago Paulice, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Edu? Tudo jóia. Vamos lá falar de saúde? Vamos falar de saúde. É um tema complexo, na verdade, saúde, porque a gente tem que olhar uma combinação muito grande de sinais. Nesse caso, a gente pode focar na mão que escreve, como a gente sempre fala, mas também é interessante olhar as duas já. Então aqui já envolve ambas mãos, né? A gente vai focar, como eu falei, na mão ativa, mas as duas são importantes. E tem várias coisas que a gente pode abordar nesse tema. Várias coisas. Saúde em qual âmbito? Saúde física somente? Ou a gente consegue também fazer em outras abordagens, talvez não aqui hoje, mas também dá para falar sobre saúde mental, não dá? Dá para falar sobre saúde mental, emocional, por exemplo. Então a gente tem sinais de tendência à depressão, tendência a outros problemas mentais, né, um pouco mais sérios inclusive, questões emocionais e também a questão física. Tá. Ok, e hoje nós vamos falar sobre o que? A questão física? Exatamente, eu trouxe alguns exemplos que vão falar sobre mais sobre a questão realmente física da pessoa. Tá, bora lá então vamos ver o primeiro. Então eu trouxe um exemplo aqui, depois eu vou comentar mais coisas que eu acho bem interessante, mas que não dá para ilustrar na imagem, como cor de mão, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem a linha de Mercúrio, tá? E a linha de Mercúrio, ela também é conhecida como linha da saúde. Que é a que sobe na direção do dedo mínimo. Exatamente, igual esse exemplo aqui. Caso você não tenha a linha, também tá ok em termos de saúde. Tá? Porque a linha de Mercúrio, ela vai falar de uma boa saúde, assim, só que uma saúde acima da média. Quando você não tem, você tem uma saúde ok. O problema é quando você tem uma linha dessa toda fragmentada. Ah, quando ela vai cortando, se partindo. Exatamente. Só que quando ela vai cortando, aqui, né, são vários tipos de desenhos que podem ter, mas basicamente você pode entender uma linha que é intermitente, vai parando, voltando, ou fica várias sequências de linhas. Aqui já fala de uma debilidade, principalmente em questão nervosa. Tá. Então, o sistema nervoso muito agitado, por exemplo, problemas de estômago, de digestão, de fígado, região abdominal de uma forma geral. E outros sinais, dependendo da combinação, a gente até pode ver fragilidade em outros órgãos, como pulmão, coração. Então, dependendo de como uma outra linha tá, e na combinação com a linha de Mercúrio quebrada, a gente até pode prever uma intervenção cirúrgica na palma, ou algum outro tipo de intervenção de médico e tal. Tá, mas a linha de Mercúrio é o primeiro indício que a gente vai ver a respeito de saúde. Agora, se você não tem essa linha, tá ok, tá? Não precisa se desesperar, não. E se tem, mas ela tá inteira, sem estar fragmentada, é bom? É bom.
aí é bom, aí é um reforço muito grande para a questão da saúde. Tá? Por isso que até ela fala de bons negócios, pode parecer que não tem nada a ver em termos de trabalho, mas essa linha ela vai dar um vigor a mais para a pessoa. Sabe aquela pessoa que realmente consegue colocar a intenção, que ela vai para cima, mesmo que ela tenha energia para isso? Então a linha de Mercúrio ela confere isso. Tá. Então a mesma linha que a de Mercúrio pode falar tanto sobre a questão da saúde quanto de negócios também. Exatamente. Exatamente. Tá. Interessante. Então, gente, se a sua é inteira ou se você não tem, ok. Mas se ela é toda cortada, interrompida, aí é um indício que tem que ficar mais atento, Aí tem que ficar mais atento, porque aí vai falar principalmente de questão nervosa, né? Sistema nervoso ou estômago, digestão. Sou eu. Mas uma interrupção. Eu estava vendo aqui, ó. Quer ver? Ó, imagino que ela esteja aqui e aqui dá uma conferida. Exatamente, a linha tá forte, né? Ela dá uma quebrada aqui no meio, né? Aqui em cima, perto da linha do coração. Exato. Se essa linha ela para na linha do coração, aí tem que tomar cuidado com o próprio órgão, o próprio coração, tá? Porque aí pode indicar algum tipo de problema aqui. Mesmo no seu caso, a linha ela tá muito boa até certo ponto, tá? Mas dá para considerar uma linha ok. Ah, que bom. Ela só dá uma interrompida num pedacinho e depois volta, né? Tá, ela pode até, pela idade, falar de algum problema que você teve ou que você passou, tá? Que precisou aí de uma parada e depois volta. Certo. Gente, legal. É bem assertivo, né? E aí essa linha ela pega então questões estomacais e também nervosas. Também nervosas, principalmente. Mas dependendo de como ela tá e dependendo de outras linhas, também pode falar de pulmão ou algum outro tipo de problema. Tá, perfeito. Vamos lá, vamos conhecer mais um indício em relação à saúde pelas linhas das mãos. Pode soltar outra imagem pra gente, por gentileza? Aqui é a linha do coração. Tá. E a gente tem aqui, que tá um desenho, mas ela costuma ser fragmentada aqui, algumas linhas, tá? Isso aqui é quando tá vários cortes, vários ramos, é quase como se fosse um cabo de vassoura ali, ou um fio desencapado. A linha do coração, ela não fala só das emoções de relacionamento, mas ela fala do próprio coração. Do órgão. Do órgão. E quando a gente tem esse problema, qualquer debilidade na linha do coração, a gente também pode interpretar como algum problema cardíaco. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, problemas ou do bombeamento de sangue ou de arritmia. Tá? A combinação, né? Se estiver muito próximo do dedo do sol, o dedo do sol tem uma questão de coração também, né? Aquela coisa. Então também pode falar de processo de arritmia ou, como a gente fala, de safena. Ponto de safena. Ponto de safena, esse tipo de assunto. Artérias aqui, né? Válvulas. Sim. Né? Então a linha do coração debilitada, dependendo de onde pegar, ela vai falar de algum tipo de problema realmente cardíaco. Marca-passo. Marca-passo, principalmente se a unha da pessoa for muito pequena. Tá. Então a unha, a gente também vê questão de saúde na unha. Ah, que legal. E como? Bem interessante. Bom, primeiro a gente precisaria ver as cores das unhas. Então, por exemplo, uma unha que ela é muito vermelha, muito avermelhada, já vai falar de uma pessoa muito irritada. Tá. Isso combinando com a mão também, tá? A unha, quando ela é muito pequena, não quando ela é curta, né, assim, mas quando ela é pequena, tem muita carne em volta. Pra dentro, né, pra pequenininha, dentro. e o dedo é maior, E né? o dedo é maior. Também é um sinal negativo justamente por questões nervosas. Então, dependendo da combinação de linha do coração, a gente vê, de fato, se a pessoa tem uma tendência, de fato, a ter problema cardíaco. E unha fraca, por exemplo, unhas são mais feias, assim, entre aspas, né? Muito quebradas, cheia de sulcos, por exemplo, horizontal, vertical. Também cada uma vai falar de um tipo de problema, né? Problema nervoso ou problema traumático. Unha muito dura, geralmente pode falar de uma pessoa que tem tendência a diabetes. Daquela unha que você vai cortar e tem que... a minha. Martelar, que não vai, geralmente ela fala disso. Tá. E tem a questão da meia-lua, né? Algumas pessoas têm essa meia-lua. E a meia-lua, ela é boa. Tá? Se você tiver em algum dedo, ela vai dar um reforço para a saúde. Se não tem nenhum, também dá uma cuidada, de uma forma geral. Que fica na base da unha, essa meia-lua, né? Ela costuma ficar aqui embaixo na base. Branquinha. Né? Esse é um sinal bom para a saúde. Tá? Algumas pessoas têm mais forte, outras quase não têm, né? Quando não tem, já também
fica de olho que não é tão legal. Depende do que está acontecendo na palma, claro, mas ela também é um indício que pode ter algum problema de vitalidade. Perfeito. Então vamos lá, pode soltar outra imagem para a gente, por favor. Então falamos da linha do coração, que também tem a ver com o órgão coração. E agora? Aqui já é um pouquinho mais denso, né? Porque eu trouxe um exemplo da linha da cabeça. Da linha da cabeça ela vai falar do psicológico da pessoa. Para o pessoal localizar a linha. Ela está aqui no centro da palma, essa horizontal aqui no centro. Tá? Então a linha da cabeça ela pode falar de problemas, né, relacionados ao psicológico da pessoa. Quando a gente tem, por exemplo, muitos círculos, muitas ilhas, muito quebrada, já é uma pessoa com uma tendência à depressão, desgaste mental muito forte. Aqui a gente tem um sinal que faz um cruzamento, vários cruzamentos de linha e forma uma estrela ou um asterisco, tá? Que também é um sinal negativo. Muitas vezes associa a tendência a Parkinson, por exemplo. Tá. E quando você tem a linha da cabeça aqui na foto, que ela vai reta e abre aqui, ó, você vê que ela faz praticamente um V no centro da palma. Também é um sinal negativo. Ela também pode embananar um pouco a questão mental da pessoa. Forma duas linhas da cabeça, né? Então a pessoa ela pode ficar... eu não vou dar um diagnóstico, tá? Não leva tão ao pé da letra, mas ela pode ficar um tanto quanto bipolar. Se tem duas linhas da cabeça. Uma tendência à bipolaridade. Como eu falei, não precisa levar ao pé da letra, né? É um diagnóstico, mas é só pra gente ilustrar que a pessoa ela pode ter um pensamento excessivo para um lado e para o outro. Sim, vale ficar atento. Tá? Né? Então isso acontece. Então a linha da cabeça, sim, se é uma linha da cabeça muito caída aqui para baixo, também é uma tendência à depressão, ao escapismo de uma forma excessiva, né? A pessoa não se encaixa, pode falar de problemas de labirintite, tontura. Então a linha da cabeça ela envolve várias coisas aqui nesse aspecto. Até o Parkinson. Até o Parkinson também, tá? Demência, todo esse tipo de assunto já está na linha da cabeça. Tá, ok. E aí esse sinal não é positivo, né? Que é uma estrela formada num ponto dessa linha. Formada aqui no final. Então você vê que tem aqui, né? Puxa aqui para baixo, puxa aqui, puxa um pouquinho para cima. Tá na altura do mínimo, quase? Tá na altura do mínimo, quase na altura do mínimo, tá? Não precisa ser exatamente nessa posição aqui, mas é o exemplo que eu consegui pegar. Talvez não esteja tão visível assim, né? Porque é uma foto de um print, mas ela forma tipo um asterisco aqui no final da linha da cabeça. Aí realmente é um sinal, porque estrela em linhas é um sinal negativo. Então qualquer sinal de asterisco que faz em qualquer linha já é um sinal um pouco mais problemático. Perfeito. Tiago, a gente já continua esse papo, eu tenho certeza que você aí está achando bem interessante, porque realmente, né, gente, e é legal para a gente tomar atitudes preventivas, nos cuidarmos, ou também para que a gente tenha indícios, né, dos especialistas que a gente tem que buscar na medicina. Mas antes da gente continuar, eu vou dar uma dica para você. Agora eu vou falar da Brasil Esotérico, que está sempre aqui com a gente, nossa parceira querida, onde você encontra absolutamente tudo o que você precisa para aquele momento especial de fazer seu ritual, de trabalhar as energias da sua casa para que elas estejam em harmonia, porque lá você encontra itens do Feng Shui, da radiestesia, da radiônica, você que gosta de um bom oráculo, tem tarôs e oráculos diversos, livros, estátuas de deuses, orixás, santos, anjos, tem tudo, gente. Eu estive lá, dá uma olhada. Para você que gosta de deixar os ambientes mais aromatizados, eu trouxe uma dica. Gente, na Brasil Esotérico tem uma infinidade de tipos de incensos e também essências e óleos essenciais. Que tal pegar um aromatizador elétrico, colocar um pouquinho de água e algumas gotinhas da sua essência preferida? Você vai deixar o ambiente bem gostoso, hein? Você que quer ter acesso a uma infinidade de aromas, faz uma visita. Vem para cá, para Brasil Esotérico, que fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche, em São Paulo. Ou acesse ao site brasilesotérico.com e nas compras feitas por lá, é só você usar o Astral Cupom que vai te dar 10% de desconto. Vamos deixar os ambientes mais perfumados, né? E cheios de boas vibrações. Tá vendo só, gente? Quanta coisa legal você vai encontrar na Brasil Esotérico? Quem está em São Paulo precisa fazer uma visita. Rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Agora você que está em outras cidades, que tal acessar ao site brasilesotérico.com? Utilize o Astral Cupom,
nas compras feitas pelo site e você vai ter um descontão, 10% de desconto, gente. Então não se esqueça, pensou em artigos esotéricos, é na Brasil Esotérico. Agora a gente volta para o nosso bate-papo com o Thiago Paulice falando sobre linhas das mãos e sinais de boa saúde ou de saúde frágil. Bom, vamos lá, vamos saber mais. Vamos lá. Outras linhas que são legais, né, que pouca gente fala, são as do bracelete, aqui embaixo. Então, se você tem 3 linhas firmes, pelo menos, do bracelete, também é um bom sinal para a saúde. Tá. Então, 3 ou 4 às vezes, né? Mas se estiverem bem firmes aqui, sem nenhum sinal, também é uma saúde muito boa. E um outro ponto, né, que fala de saúde é o Monte de Vênus. Então, um Monte de Vênus firme, recheado, grande, né, sem nenhum sinal negativo, também vai ajudar na questão da saúde. Tá? Porque o Vênus ele tem esse aspecto. É o único planeta aqui, no caso, que não traz nenhuma doença em específico. Né? Porque outros planetas, por exemplo, um Júpiter grande, é bom, traz expansão, só que o Júpiter ele também pode falar de exagero. Então vai ser uma pessoa com uma tendência a comer muito, beber muito, tá? Mesmo que seja um planeta abençoado, vai carregar isso. Né? Aí pode ter colesterol, triglicérides, todas essas coisas. Né? Exatamente. Principalmente se tiver um Marte muito grande, que aí vai colaborar com tudo. Então, Marte grande vai ser bom, pessoa com atitude, pessoa que avança, mas também é uma pessoa muito nervosa, né? Uma pessoa que também exagera muito, né? Que tem uma tendência maior a se acidentar. Outros planetas, a mesma coisa, o Sol também, o Sol muito grande, a pessoa é criativa, a pessoa é artística e tudo mais, só que o Sol ele pode trazer a questão da visão, geralmente a pessoa que tem um Sol muito forte também tem uma visão meio ruim, tá? Pode carregar, não que vai ter, tá? Mas é uma tendência. E o Vênus é o único que não tem isso, tá? Ele pode ser grande, que ele não tem uma doença relacionada, a não ser que tenha sinais aqui ruins, tá? Mas ele por si só não. Então a pessoa quando ela tem um Vênus bem firme aqui, ela já tem uma tendência a passar por os problemas de saúde de uma forma mais sutil e ele também traz uma excelente recuperação para a pessoa. Ok, então gente, só para vocês entenderem, esses pontos dos planetas são como se fossem almofadinhas Exatamente. que tem próximo ao dedo de cada planeta. Exatamente, né? Então próximo ao dedo aqui, né, nas regiões da palma, então cada montanha aqui representa um planeta e traz uma energia. Tá. Então mesmo que seja bom, traga excesso, os outros eles vão também trazer o lado sombra. Tá? O Vênus é o único que não vai ter esse lado sombra aqui. Ou seja, se o Monte de Vênus estiver proeminente, para cima, fortalecido, bom indício. Bom indício, principalmente porque o Monte de Vênus ele pode vir para cá também, né? Para essa parte aqui, ó. Então se você vê que você tem uma bolinha aqui, né, nessa mão, também é bom, tá? Uma bolinha firme aqui, ó. É o Monte de Vênus se alargando aqui para fora da palma. Da mão que escreve. Principalmente. Né? Tá. Essa parte aqui, então, algumas pessoas vão ver que tem uma saliência bem forte. É o Monte de Vênus continuando aqui, tá? E isso, de novo, é bom para a saúde, principalmente se estiver muito firme, a pessoa tem um pulmão, uma capacidade respiratória e pulmonar muito forte. Coisa boa. Perfeito. Mais algum indício relevante? Sim, as cores da palma. Ah, cores da palma. Então, o ideal é que a palma ela seja bem rosinha. Tá? Isso é difícil de ver assim, porque às vezes a pessoa mexe, tá calor, né? Mas o natural dela tem que estar mais ou menos rosa. Então outras cores, por exemplo, muito vermelho, pessoa muito nervosa, pode sofrer de pressão alta, por exemplo. Tá? Se for uma mão, as linhas meio azuladas aqui também é ruim, tá? O azul é como se fosse a pessoa sendo sufocada, né? Asfixia, então também tem que tomar cuidado com essa parte. Muito branca pode ser anemia, coisas do tipo, falta de vitalidade. Amarela, aquele problema de fígado, né? Geralmente a pessoa pode estar com hepatite ou desenvolvendo algo do tipo. Então as cores da palma, elas também refletem muito bem a questão da saúde. O ideal é palma rosada. Palma rosada. Tá, legal. Aí, gente, também muitas pessoas podem ter dificuldade, né, de entenderem qual que é o tom e tudo mais, mas aí o ideal é fazer um comparativo com as outras também, Exatamente, né? Mas pega o rosa mesmo, rosinha, imagina a cor. Então assim? É mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá boa essa cor? Tá boa, tá um pouquinho vermelha, mas tá bom. O que é o vermelho mesmo? O vermelho, ele pode falar excesso de nervosismo, tá?
E também, né, pelo excesso de nervosismo, tomar cuidado com pressão. Tá. Ela pode subir, mas no seu caso tá bom. Tá bom. Então você vê que Ela não pode ficar mais vermelha, né? Só não pode ficar vermelhona. Tem gente que tem a mão realmente, né, parece que encarnou ali uma coisa. Né? E se for muito branca também, muito pálida, já pode estar faltando vitamina, coisas do tipo, né? Gente que tem a linha muito clara, as linhas muito claras, né, muito finas, tem que tomar cuidado com o que come, porque elas não vão ter uma digestão muito boa. Tá? Agora, se for linha excessiva também, profunda, aquela coisa assim, exorbitante de larga, também tem que tomar cuidado porque aí tem excesso. Então, a linha da cabeça extremamente forte, parece que você passou uma caneta de lousa, né, na mão da pessoa, aí é um excesso de pensamento, muito pensamento, e também vai levar a problemas. Tá. Legal que dá pra gente saber então, tanto da saúde física, mas também da saúde mental, emocional da pessoa, Exatamente. como anda, né? Como anda tudo. Muito interessante, gente. E aí você consegue prevenir uma série de problemas, né? Ou percebê-los, né, também, e tratar a tempo, né, de evitar dores de cabeça maiores. Dá para saber sobre uma série de coisas da nossa vida, né? Fazendo a análise pela quiromancia. Exatamente, dá para saber até se a tendência é hereditária ou não. Tá. Também. Dá para saber se você realmente absorveu dos seus pais, né, ou dos seus ancestrais, ou se é algo que você está realmente fazendo agora. E aí as pessoas conseguem entender melhor, né? Porque tem gente que fala, será que é karma isso que eu vivencio, né, em relação à saúde? Porque cura uma coisa, aí outra piora, e aí outra, a pessoa consegue entender de repente onde que foi a origem disso. Exatamente. Se tiver uma origem familiar, por exemplo, dá para ver. Mas também dá para ver se a pessoa não está se cuidando. O que é a maioria dos casos, na verdade. Tá. E o sistema imunológico, quando é frágil, toda hora a pessoa pega um problema, a gente consegue perceber assim, sistema imunológico fragilizado pela mão? Consegue sim. Pode ter várias opções na palma. Uma delas é a questão da linha muito fina, principalmente a linha da vida. A linha da vida é a questão física mesmo da pessoa, a vitalidade. Então, muito frágil, muito branquinha, ela pode ter problemas. A própria linha de mercúrio vai falar disso, então se a linha de mercúrio estiver muito fragmentada, né, como falei, também pode abalar o sistema imunológico da pessoa. Então existem vários pontos aí que a gente pode ver. Muito legal. Thiago dá aulas de quiromancia? Dou aula, só entrar em contato, tá? E tem o material todo completo de todas as áreas. Aulas particulares? Particulares. E também atendimentos. No atendimento, gente, dá para você fazer à distância, viu? Não precisa estar ali, ele tocando sua mão, sentindo, porque muita gente está em outros países e hoje em dia tem como, né? Daí, no caso, você vai tirar uma foto e mandar para ele, né? Exatamente, tem como fazer à distância. Até antigamente eles faziam à distância, né, também. Né? Sempre foi assim. Antigamente eles passavam um negócio assim. Sim, carimbava na mão e mandava pelo correio para a pessoa analisar. Então, porque parece bastante coisa. Às vezes você está num ambiente que a luz não é boa, né, coisas do tipo, você não consegue ver, mas por foto fica perfeito. Até porque com foto dá para ampliar, né, e pegar os detalhes, inclusive. Dá para ampliar, dá para você estudar com mais calma. Então você analisa todos os pontos certinho, tá? Então tem um trabalho de paciência, né, com bastante detalhe, que às vezes, pessoalmente, né, você aluga uma sala e tem 1 hora, 40 minutos para fazer. Sim, fica limitado. Fica limitado. E online, por foto, você já não tem essa limitação. Então dá para pegar, estudar tudo, analisar tudo, mostrar todas as datas, explicar para a pessoa e ela fica com aquilo para sempre. E nesse atendimento você tanto consegue falar da personalidade da pessoa, mas também até responder perguntas para ela, né, sobre prosperidade, amor, coisas do tipo. Exatamente, dá para fazer tudo. Então tem a parte de análise comportamental da pessoa, tá, de vários aspectos da vida, e também a questão oracular, né? Então prever algumas coisas que ela pergunta, a gente consegue fazer sim. Que é aquela parte que o pessoal pergunta, tem casamento, tendência a casamento, filhos, né? Vou encontrar ainda alguém especial, ter um relacionamento sério, longevo, né? Exatamente. E a quiromancia, ela não é, por exemplo, algo que você vai determinar para a pessoa. Então, mesmo que às vezes não apareça algum tipo de sinal, a gente consegue detectar o porquê que não está aparecendo. Tá? E dá a opção da pessoa conseguir trabalhar aquele aspecto da vida. Então, e acabar aí manifestando aquilo que ela deseja.
Muito bom! Então, para você fazer contato com o Thiago, você pode segui-lo no Instagram, @ThiagoPaulice, ou mandar mensagem no WhatsApp também para pegar informações sobre os atendimentos ou aulas pelo 11 9 5224 0948. Esse é o WhatsApp. Vou repetir para você, está aparecendo aqui, 11 9 5224 0948. Thiago, gratidão pela vinda, Eu que agradeço, Du. Obrigado. Foi ótimo. Muito legal, né, gente? A gente vai aprendendo mais aí, né? E se cuidando, né, com base nessas previsões. Galera, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho. Quando voltar, vamos bater um papo sobre ansiedade e depressão, algo que está pegando muita gente e que nós precisamos nos cuidar. Não sai daí.